Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho aprendido. É muito legal ver a igreja toda reunida aqui na Barra Funda. E tem sido muito bom as conversas que a gente tem tido, o tempo lá com o Jorge e a Ana. E uma coisa que tem me impressionado muito é a profundidade dos ensinos teológicos e das coisas que o Jorge está aprendendo. Na cabeceira, eles acabaram cedendo o quarto deles para a gente dormir no quarto deles, e na cabeceira da cama o Jorge tem lá um livro extremamente, teologicamente muito profundo, Mangá, o Messias. Eu falei, com certeza as lições que ele está tirando desse livro aqui devem estar sendo profundas demais, mas queria falar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre sem fé é impossível agradar a Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia, pessoal? Aí, irmã! Uma salva de palmas para ela. Alguém aí que está lendo a sua Bíblia. Em Goiânia tem mais de um ano que a gente está estudando o livro de Mateus. E o que a gente faz é, aos domingos, a gente se reúne principalmente para participar da ceia, e a gente tem uma refeição juntos, e a gente participa da ceia juntos, e depois a gente tem uma discussão, e a gente tem feito essa discussão no livro de Mateus, e a gente pouco a pouco está destrinchando o livro de Mateus. E eu queria compartilhar algumas coisas hoje, que eu aprendi durante esse tempo estudando o livro de Mateus. Fique tranquilo, a gente não vai ver o livro todo de Mateus hoje, mas eu queria compartilhar algumas coisas que para mim tem sido muito interessante, que tem me ajudado bastante, e eu espero que te encoraje da mesma forma como tem me encorajado. Eu queria que o William botasse o primeiro slide ali para a gente poder ter ideia do que é que estava acontecendo aqui com o ministério de Jesus. Se a gente puder, isso aí, diminui a luz. Beleza, obrigado. E o que estava acontecendo basicamente era que Jesus teve o seu ministério acontecendo mais particularmente na região norte, ali do Lago da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. Jesus, como vocês sabem, nasceu na cidade de Belém, isso. Belém fica aqui embaixo, tá? Fica aqui nessa região aqui mais embaixo. Ali está escrito ali, logo depois da palavra Judeia, tá, um pouquinho acima está Bethlehem, que em inglês é Belém. E foi ali que Jesus nasceu. E ele cresceu onde? Alguém sabe me dizer? Nazaré, exatamente. Então de Belém sobe um pouquinho e você tem a cidade de Nazaré lá em cima. Quase na mesma direção você encontra Nazaré lá em cima com TH, mas em português não tem aquele TH. E o ministério de Jesus acontece, se a gente for desse lado aqui, mais na região norte, ali do Lago da Galileia. Então você tem as cidades de Genezaré, de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, que são todas mencionadas, e essa é a parte onde a coisa aconteceu. E isso é importante que a gente tenha uma ideia, para que a gente possa entender um pouquinho de algumas coisas sobre as quais a gente vai falar. Essas cidades ali da parte de cima, era tudo muito próximas uma das outras, né? Era coisa de 10 quilômetros que você tinha entre uma cidade e outra, Genezaré, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, tudo ali 10 quilômetros de distância. Já de Nazaré para Cafarnaum já eram uns 40 quilômetros, e de Cafarnaum para Jerusalém, aí a gente estava falando mais de uns 140 quilômetros. Então só para dar uma ideia do que estava acontecendo, se a gente for para o próximo slide. Próximo slide, isso. A gente vê que o ministério de Jesus aconteceu todo ali em volta desse lago. Então, muitas das coisas que a gente vê nos evangelhos, elas aconteceram ali.
né? Esse lago, na verdade, vamos para o próximo, por favor. É um lago de água doce, na verdade um lago muito grande. São 53 quilômetros de circunferência, coisa de 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Então é um lago bem grande. Tem um outro slide aí que dá para a gente também dar uma olhada. Então, quer dizer, ocupa uma... Não é à toa que era chamado de Mar da Galileia, né? A gente vai um pouquinho mais para frente lá. Acho que tem mais uma foto aí do mar. Não dá para você ver bem, mas lugar muito bonito, na verdade, né? Então você tem algumas montanhas ali. Essa montanha, provavelmente, quando Jesus foi à montanha para orar e depois ele vai e atravessa o lago, provavelmente ele estava indo orar nessas montanhas aí e depois vem e atravessa o lago andando nas águas. A gente vai para o próximo slide e a gente vê que alguns episódios aqui muito importantes que a gente encontra nos evangelhos, né? Por exemplo, o número 1 ali, né, bem no meio do lago, é onde Jesus acalma a tempestade que você encontra. Número 2, que já você encontra ali já do outro lado, na região dos Gerazenos, ele expulsa os demônios e manda para os porcos. O pessoal lembra dessa história também. O 3 ali, onde a gente está um pouquinho mais do lado, ele alimenta 5.000 homens. 4, ele anda sobre as águas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O 5, que já está lá do outro lado, ele alimenta de novo uma outra passagem onde ele alimenta 4.000 homens. E finalmente aqui nesse lado, 6 aqui, é o local do Sermão do Monte, segundo as tradições que a gente encontra. Então, o ministério de Jesus acontecendo basicamente aqui nessa região, né? Mas é interessante porque a gente começa a falar em Belém, algumas coisas começam a vir à mente, né? Em 1972, o Internacional de Porto Alegre foi jogar uma partida com o Paysandu. E o Internacional tinha um jogador muito conhecido na época, chamava-se Claudomiro. Poucos vão conhecer, porque a maioria não tem a minha idade, mas o Claudomiro era um jogador muito conhecido na época, artilheiro, Inter de Porto Alegre. Ele foi jogar com o Paysandu, e o repórter veio falar com ele antes do jogo, né, sobre a partida. E aí, Clodomiro, como é que você está se sentindo de estar aqui em Belém? Ele falou: não, estou muito feliz de estar aqui na cidade onde Jesus nasceu, vai ser uma ótima partida amanhã. Então esse Belém aqui é um Belém um pouco diferente daquele que o Clodomiro estava mencionando, ainda que ele achasse que fossem os mesmos, né? Mas a coisa interessante aqui, pessoal, é que, e a gente vai ler algumas coisas aqui juntos, é a gente poder falar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas com o ministério de Jesus, mas aplicar isso às nossas vidas. E o Joca fala que as minhas pregações são 3 pontos, 3 piadas, mas hoje eu vou contrariar isso tudo, eu vou mostrar que eu sou melhor do que isso. Eu vou fazer só 2 pontos e sem piada. Eu gostaria que a gente começasse abrindo as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. E eu tenho um primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de falar hoje, pessoal. E o primeiro ponto é fé que leva ao arrependimento. Mateus 13, versículo 53. E diz assim nessa passagem: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade. Qual era essa cidade da qual ele estava mencionando aqui? Alguém sabe me dizer? Nazaré, podia ser Nazaré, mas na verdade uma coisa interessante aqui, pessoal, é que onde é que está aqui? Algum lugar ali de Mateus,
fala que, na verdade, Jesus tinha se mudado para Cafarnaum. Então, na verdade, a gente não sabe ao certo se era Nazaré ou se era Cafarnaum. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que ele, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E quando a gente lê essa passagem aqui, a primeira coisa que nos vem à mente é: para você ver milagre acontecendo, você precisa ter fé. Essa é a leitura natural quando a gente lê essa passagem. Não aconteceram muitos milagres porque a fé das pessoas era pouca. E hoje a gente encontra, na verdade, algumas pregações no mundo religioso que tem a ver com exatamente isso. Meu amigo, se você quer ver milagre na sua vida, ou se milagre não está acontecendo na sua vida, é porque você não tem fé. Só que se a gente começa a destrinchar isso aqui um pouquinho mais, a gente começa a ver um cenário um pouquinho diferente dessa tendência natural de achar que fé tem a ver, milagre tem a ver com fé no sentido da palavra que nós entendemos. E é interessante porque se a gente pegar, depois de ler isso, e ler o capítulo 11 de Mateus, no versículo 20, a gente vê uma situação aqui um pouquinho distinta. E diz assim no versículo 20 do capítulo 11 de Mateus: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria de seus milagres. Quais eram essas cidades que tinham sido realizadas a maioria dos seus milagres? Ele falou: ai de você, Corazim. Lembra a região norte lá do lago? Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom eram países ali da Samaria, que era a parte de Israel, que era, num sentido, habitada por pessoas que eram meio judeu, mas meio gentio, que não eram muito considerados. E ele fala: se esses milagres tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, que era exatamente o lugar onde possivelmente Jesus estava, lá voltou para a cidade dele, lá, Cafarnaum, possivelmente. Ele fala, pode ser que seja Nazaré, mas a gente não sabe ao certo. Ele fala: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, o que aconteceu em Sodoma, pessoal? Coisa muito ruim aconteceu em Sodoma. Se tivesse acontecido em Sodoma o que aconteceu em Cafarnaum, ele diz aqui, ela teria permanecido até hoje. Seríssimo que Jesus está falando. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Caramba! Imagine Jesus falando, haverá menor rigor para Sodoma do que haverá para São Paulo. É para ficar com medo ou não é para ficar com medo? Sabendo do que aconteceu lá em Sodoma. E era isso que Jesus estava falando aqui. Então, na verdade, a gente tem aqui duas coisas que parecem meio contraditórias. Numa ele fala, olha, não deu para realizar muitos milagres porque não tinha fé, então na verdade a coisa do milagre. Mas aqui ele fala, na verdade, milagre pode até ser feito, mas o arrependimento é que faz toda a diferença. Se eu falo que eu tenho fé, mas não existe arrependimento na minha vida, tem alguma coisa errada com isso.
Na verdade, se a gente for pela cidade de São Paulo e perguntar quem acredita em Deus, perguntar quem acredita em Jesus, olha, provavelmente uma grande parcela, eu diria, a maioria das pessoas, pelo menos positivo com essa ideia de Deus, Jesus, seria. Ontem, o Jorge pediu uma pizza e o rapaz veio entregar a pizza, né, e eu estava só observando a conversa que o Jorge estava tendo com o rapaz que veio entregar a pizza. No determinado momento, o Jorge convidou ele para vir na igreja, né? E aí o Jorge perguntou para ele, mas e aí, como é que você acredita nas coisas, você tem algum interesse? Não, Deus e Jesus carrego comigo aqui, já tirou 3 correntes, tenho 3 correntes aqui, fé grande que eu tenho. E essa é a ideia, na verdade, que a gente tem sobre fé, né? É algo que a gente carrega com a gente, no meu coração eu tenho fé. Interessante, pessoal, porque em Lucas capítulo 3, vamos abrir lá. Lucas 3, a gente vê o início do que se tornou o ministério de Jesus. Só que esse início do ministério de Jesus, na verdade, foi feito por uma outra pessoa, chamava-se João Batista. João Batista, em Lucas, capítulo 3, no versículo 7, a gente vai ler do 7 ao 14, e ele fala o seguinte, e ele diz assim, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, divida com o outro. Alguns publicanos, os publicanos eram os coletores de impostos, também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. E aqui a gente tem João Batista pregando, e o pessoal ouvindo a mensagem, entendendo que havia uma necessidade de mudança, e eles começam a questionar João. A palavra arrependimento no Novo Testamento, a maior parte das vezes que você encontra a palavra arrependimento, a palavra é metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade. Na verdade não tem nada a ver com para de fazer esse ato ou para de fazer aquele ato. Tem a ver com você ser transformado na sua maneira de pensar. Então aqui a gente tem 3 situações onde a gente vê pessoas indo até João Batista. Primeira situação, pessoal comum, eu e você, chega lá e fala, o que eu posso fazer? E a resposta que ele dá é, divide o que você tem. Tem 2 túnicas, dá para o outro que não tem. Você tem comida que o outro não tem? Divide isso. Agora, deixa eu perguntar para você, qual é a tendência natural minha e sua? Se eu tenho algo, se eu trabalhei duro para conseguir aquela coisa, o que eu quero fazer? Eu não sei se é assim com você, mas comigo eu quero ficar com aquilo. O outro, dividir, não, você vai trabalhar. Eu consegui, você pode conseguir também. E João está falando aqui, olha, muda sua mentalidade. Aí chega o cara que é cobrador de impostos. E o que acontecia, na verdade, com o cobrador de impostos era que ele chegava e falava, olha,
o imposto é X, mas na verdade o imposto era Y. E o que ele cobrava a mais, ele guardava para ele. E havia toda essa situação em termos de, eu preciso ganhar mais dinheiro. E João Batista começa a falar com ele sobre, olha, você tem que mudar de mentalidade. E a maneira como você muda de mentalidade é você faz o que é justo. Aí chega o soldado, o trabalhador, que de novo tinha um interesse ali em arrecadar alguma coisa extra. E ele falou, fica contente com o seu salário. Pessoal, a gente olha para isso e eu não consigo olhar para isso sem pensar que essa é a realidade da nossa sociedade ainda hoje, depois de 2000 anos. As nossas vidas são envolvidas completamente com o que é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro. Como é que eu vou ter algo mais? E talvez eu nem seja alguém que roube, e eu espero que ninguém aqui esteja fazendo isso. Talvez eu nem esteja tomando vantagem de uma outra pessoa, mas como é que é a minha mentalidade no que diz respeito a essa vida? E era isso que João estava falando, era isso que Jesus falou, na verdade. Mentalidade. Tem várias escrituras, mas na verdade Atos, capítulo 20, versículo 26, versículo 20, só para a gente ver algo aqui. Em Atos 26, 20, Paulo estava explicando para o rei Agripa o tipo de ministério que ele tinha tido até aquele momento em sua vida, e ele fala no versículo 20 do capítulo 26, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Ou seja, o ministério todo era muito simples, começou com João Batista, terminou lá com os apóstolos, no que a gente vê registrado na Bíblia, e a mensagem era simples, muda a sua mentalidade. Quando a gente tomou a decisão de vir para Goiânia, foi uma época da gente ter que olhar para nós mesmos e começar a pensar sobre o que nós estávamos buscando em nossas vidas. Depois de quase 30 anos trabalhando, tendência natural era pensar em aposentar. O que é que eu tenho que fazer para aposentar? Quanto dinheiro eu tenho guardado para eu poder chegar e falar, agora eu vou poder descansar e gozar a vida? No entanto, o que eu comecei a ver foi que as coisas que eu estava buscando, não havia diferença das coisas do meu vizinho, que não era cristão, e que ele estava buscando as mesmas coisas. Alcides, mas eu preciso comer, mas eu preciso manter. É verdade. Mas na verdade Jesus fala em Mateus 6, que olha, siga o reino em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele não prometeu riqueza, mas ele prometeu, você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir. E ele fala, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E a verdade sobre minha vida era que depois de muitos anos, indo à igreja, me envolvendo com muitas coisas religiosas, meu coração não estava muito diferente do cara que não tinha tido toda essa vida. Uma preocupação enorme com quanto é que eu ia ganhar, se eu ia ter a segurança para o futuro, se a minha aposentadoria estava garantida. A verdade é que tinha muito de mudança na minha mentalidade que precisava acontecer, muito de metanoia que precisava acontecer. E sabe, essa mudança de mentalidade, pessoal, é algo que é ao longo das nossas vidas cristãs, não é num determinado momento só. Quando eu estudei a Bíblia, isso foi quase 30 anos atrás, eu frequentava uma igreja, antes de me tornar cristão, eu frequentava uma igreja, todo domingo eu estava na igreja, você não me via perdendo o culto, e eu tinha 23 anos de idade, na época 22, e eu estava todo domingo na igreja. Só que o que acontecia é que eu saía da igreja, muitas vezes isso é o que acontecia, e às vezes eu ia almoçar com alguns amigos, tinha um lugarzinho ali no centro, a igreja que eu frequentava era no centro de São Paulo, tinha um lugarzinho lá chamado Dom, tinha um filé à cubana nesse lugar, e muitas vezes a gente ia comer nesse lugar, dali
meu amigo voltava para a casa dele, ele morava naquele edifício Copan ali, né, perto da República ali, aquele pedaço todo ali. E muitas vezes eu saía de lá e eu ia para a Avenida Aurora, Rua Aurora, que muitos de vocês sabem que tem lá na Rua Aurora. Filmes pornográficos, striptease e esse tipo de coisa. Então o que acontecia? Eu estava na igreja e no mesmo instante eu estava vivendo a minha vida no mundo. Havia metanoia? Não tem metanoia. É tudo ali misturado. Não, eu sou de Jesus. Hoje a gente mora na cidade que é conhecida como a capital evangélica do Brasil, Goiânia. Literalmente, a cada 3, 4 quadras, você tem uma portinha com uma igreja lá e uma placa, seja lá de qual denominação que for. Muito religiosa. Ao mesmo tempo, segundo o que eu ouvi, per capita é a cidade no Brasil que tem mais motéis por habitantes. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o cara está lá na igreja, ele também está vivendo do mesmo jeito que o restante do mundo está vivendo. Não existe metanoia, não existe mudança, não existe transformação de mentalidade. Quando a gente fala que a gente realmente se tornou um cristão, precisa haver metanoia nas nossas vidas. Precisa haver mudança. Eu agia dessa forma, mas porque eu me arrependi, minha mentalidade mudou. E eu ajo de uma forma distinta, diferente. É esse tipo de coisa, irmãos, que vai fazer a gente ser luz onde quer que a gente esteja. Não importa se a gente está aqui na Barra Funda, ou se a gente está em Osasco, ou a gente está no Tatuapé, ou no Carandiru, onde quer que a gente esteja. É metanoia que vai fazer a gente ser luz na cidade de São Paulo. É mudança da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Verdadeira fé tem a ver com arrependimento. O que na verdade aconteceu ali com Jesus, quando ele estava pregando para essas cidades todas, que viram muitos milagres, foi que não houve arrependimento. Não houve pessoas que estavam olhando para si e falando, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso mudar de vida. Talvez essa seja a 1000ª vez que você esteja reunido aqui com a igreja. Talvez essa seja a primeira vez que você esteja reunido com a igreja. Não importa quantas vezes você se reuniu com outros cristãos. O que importa é que tipo de mentalidade eu vivo hoje. Eu vivo para ter um celular melhor, para ter um carro do ano, ou eu vivo para praticar as coisas que Jesus ensinou? Isso é desafiante, irmãos. Isso é algo que a gente tem que lidar com os nossos corações cada dia, que eu tenho que lidar com o meu coração a cada dia. Mas a coisa interessante foi que não somente a fé teve algo a ver com arrependimento, mas o que a gente encontra nos evangelhos é que a fé tem a ver com você sair do barco. E você já sabe do que eu estou falando aqui. Eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Mateus 14. Vamos botar aquele próximo slide lá, meu irmão. Isso aqui é um barco. A coisa interessante desse barco é que esse barco foi encontrado há algum tempo atrás no lago de Genezaré. Então, na verdade, quando eles foram fazer alguns testes, carbono 14 e tal, eles viram que aproximadamente esse barco tinha uns 2000 anos. Então a gente sabe, não que esse fosse o barco
que os pescadores que estavam ali com Jesus usaram, mas a gente sabe que esse barco é da mesma época do que estava acontecendo naquele ministério lá. Tem mais uma... Então, basicamente, barquinho, na verdade, pequeno, frágil. Vamos para frente aqui. Uma outra foto desse mesmo barco. E o que aconteceu aqui no capítulo 14, a gente vai ler, foi o seguinte. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. O que estava acontecendo aqui é que Jesus teve a multiplicação dos pães, alimentou aquele monte de gente, 5.000 homens. Essa foi a primeira multiplicação. Terminou aquela festa toda, ele falou para os apóstolos: olha, vai, entra no barco, atravessa o lago e eu te encontro do outro lado. E diz aqui que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Aquele monte lá que a gente viu. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Próximo slide, por favor, William. Antes disso, acho que tem um aí. Isso, é isso que estava acontecendo. Essa era a situação. Jesus foi lá orar, terminou de orar e veio andando pelo lago. Agora, esse lago, você fala, mas era um lago, não é o mar, não tem onda tão forte. Mas na verdade, tem uma outra imagem aí, acho que antes, o negócio fica meio revolto lá. Quando bate um vento, e numa determinada época do ano, parece que é isso que acontece, a água na verdade fica bem mexida. E com o barquinho daquele que você viu ali, o negócio fica desagradável, pode ficar ruim. E segundo a gente vê alguns relatos aqui, a tempestade acabava sendo algo que dava medo para as pessoas. Bom, Jesus termina de orar, vem andando no lago. Vamos para o slide da frente, isso? Antes disso, aí, imagine essa situação, aquele breu, aquela escuridão, que você está no meio do nada, à noite, pode ser que a noite fosse escura, completamente encoberta, e você vê esse negócio andando na água. Rapaz, é para ficar com medo. Aí os caras já começam a... É um fantasma, nós vamos aqui morrer, vai acabar tudo. E Jesus vem e fala: fica tranquilo porque sou eu. Aí o Pedro vem e fala: Senhor, eu quero andar na água. Agora,
vamos lembrar aqui de algumas coisas que o Pedro ficou famoso por fazer. Me diz aí, me ajuda aí. O que são algumas coisas que o Pedro ficou famoso por fazer? Negar Jesus 3 vezes. O que mais? Cortou a orelha do soldado. O que mais que ele fez? Depois teve arrependimento, mas antes de ter arrependimento, ele ainda aprontou algumas. Numa determinada hora lá, ele chega e fala para Jesus: não, Jesus, isso não vai acontecer com você. Aí Jesus fala: sai da minha frente, Satanás. Mas sabe, se arrepende, mas depois no livro de Atos, faz uns negócios malucos. O que ele fez lá em Atos? Queria fechar a porta para os gentios. Não. Faz acepção entre gentil e judeu. Quer dizer, não era muito melhor do que eu e você, não. Só que tinha uma coisa sobre Pedro. Ele botava a fé dele na linha ali, meu amigo. Não era um negócio só de blá, blá, blá. Ele cometia uns erros gigantes, falava uns negócios absurdos, mas ele colocava a ação dele onde estava a boca dele. Não era um negócio de falar, eu creio em Jesus. Era, caramba, esse cara tem poder, e eu acredito nele e eu vou fazer essa mesma coisa. E ele dava os passos. É muito confortável, irmãos, a gente vir no culto domingo, a gente está envolvido ali com o nosso bate-papozinho, tranquilo, sem muito estresse. É confortável demais isso. Há 1 ano e meio a gente mudou para Goiânia, e a gente visitou algumas igrejas, inclusive visitamos São Paulo, e estavam falando, olha pessoal, considera talvez mudar para Goiânia, você é universitário, pensa em transferir lá a sua faculdade para Goiânia. E 2 pessoas acabaram, falando comigo, tal, não, porque eu acho que dá para eu ir lá, passar pelo menos 6 meses lá no ministério universitário, lá de Goiânia, ajudar no início, do ministério lá universitário em Goiânia. Eu falei, pô, legal, irmão. Aí um outro de uma outra cidade fala, não, eu vou fazer a prova de transferência, e tal, fez a prova de transferência, na hora H, não veio ninguém. E eu estou lá, a gente estava estudando a Bíblia com um rapaz que estudava na universidade, acabou sendo batizado, acho que você ouviu a história do Misael, tinha sido conhecido em Belo Horizonte por alguns irmãos, veio numa celebração que a gente teve lá, acabou ficando, estudando a Bíblia, se tornou cristão e estava lá, e aí um outro irmão de Brasília, que terminou a faculdade, e a família era de Goiânia, acabou mudando para Goiânia. Então estava lá, desses 2 irmãos, e o que é que eu vou fazer? O cara fala que vai vir, não vem. O outro fala, não, eu vou, mas não vai. Aí, meu amigo, a coisa ficou feia. Aí eu olhei para mim e falei, se não tem tu, vai tu mesmo. 50 anos de idade, vou voltar para o ministério universitário. Como se não bastasse mudar para a capital sertaneja do Brasil, agora eu ainda tenho que estar lá na universidade, com 50 anos de idade. Ai, Jesus. Aí eu falei, bom, já que não tem outro jeito, vamos lá. E começamos um bate-papo. Eu falei, bom, para eu poder agora fazer alguma coisa aqui, deixa eu pelo menos ter alguma aula aqui. Aí comecei a pegar umas aulas como aluno especial. E esse último janeiro agora, mês passado, fiz a prova e acabei entrando no mestrado lá na UFG. Então, temos um ministério universitário na UFG, meu amigo. Mas é porque eu planejei por isso? Não. É porque, na verdade, tinha o barquinho ali, e eu tinha que dar o passo. Ficar no barco não era uma opção. Dizer, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito no poder dele, Jesus é o melhor, mas não dar o passo, não dá certo.
Não importa quantos erros eu faço, eu deixo de fazer, quantos erros você faz, eu deixo de fazer. A questão para mim e para você hoje é, eu estou dando os passos. E eu não sei quais são os passos que você precisa dar. De repente você mora num bairro lá onde só tem você de cristão. E você está pensando, caramba, eu não sei, mas aqui é difícil, ninguém aqui. E o que você precisa é começar simplesmente convidar pessoas para vir num bate-papo na sua casa. Não, mas eu moro longe, eu moro numa outra cidade. Olha, coisa interessante, há 20 e tantos anos atrás, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu convidei o Leandro e a Simone para vir conhecer a igreja de São Paulo. Na verdade, eu nem morava aqui, eu estava na África. Vim para o casamento deles, convidei, olha, vem aí, conhece a igreja. Sem eu ficar no pé deles, eles vieram, ficaram lá na Avenida Jaú, na Alameda Jaú, sentados lá no banco de trás, lá. Vieram uma vez, duas vezes, finalmente alguém descobriu eles lá. Começaram a estudar a Bíblia com eles, moravam em Araraquara. Começaram a estudar a Bíblia com eles. Viram que, caramba, preciso dar alguns passos aqui. Se tornaram cristãos. E poderiam falar, bom, agora eu não vou fazer mais nada, porque eu moro longe, isso, aquilo e tal, quem é que vai vir? Mas acabou vindo Edson Carbonari, Cris, acabou vindo Fausto. Você dá um passinho e Deus faz um negócio enorme. Talvez seja no seu trabalho. Você precisa começar um bate-papo lá na hora do almoço, num dia de semana. É um passinho que você dá e Deus faz um negócio maluco. E às vezes, o problema maior, pessoal, é que a gente começa a limitar os passos que a gente dá para ficar numa segurança que na verdade não existe. Você olha aquele barquinho que eu mostrei para você ali, tinha segurança naquele barquinho ali? Não tem segurança nenhuma naquilo lá. Os outros 11 que ficaram no barco, estavam mais seguros do que Pedro? Provavelmente não. Aquele barquinho ali podia ir para o espaço a qualquer hora. A qualquer hora aquele negócio podia furar, podia vazar, podia acontecer um negócio lá. Não havia segurança naquilo. Mas às vezes a gente fica se segurando em alguns barquinhos na nossa vida. Não, mas eu fico muito admirado com o Leandro e esqueci o nome da esposa do Leandro, Vânia, pelo passo que eles estão dando, de ir para Ribeirão Preto, sair do barco, por quê? Porque na verdade, segurança aqui não existe. Existe uma falsa propaganda de segurança que a gente encontra aqui nesse mundo, pessoal. Quando a gente mudou, e eu sempre digo para o pessoal que o problema de crise financeira tem a ver comigo. Eu saí do Brasil e a coisa estava muito boa aqui economicamente falando. E eu fui para os Estados Unidos, e os Estados Unidos acaba passando por uma crise econômica que não tinha visto há muito tempo, desde da Grande Depressão, no início do século XX, século passado. Aí a coisa melhora lá nos Estados Unidos e eu mudo para cá. E aí a vaca vai para o brejo aqui. Então, aparentemente, tem a ver comigo. Então, se você não quer viver crise, não venha para onde eu estou. Mas é interessante, porque quando eu estava lá, o que teve de história de pessoas que tinham passado a vida inteira botando no fundo para aposentadoria. E assim, de uma hora para outra, $150 mil tinha ido para o espaço. Algumas pessoas têm investido na Petrobras. Tem alguns que têm colocado a sua segurança, porque eu tenho um emprego na Petrobras. Meu amigo, não tem segurança nenhuma. O negócio vai estar avacalhado, acho que vai piorar, e se você está dependendo daquele barquinho ali, meu amigo, você vai afundar junto.
tem segurança nenhuma. Mas às vezes a gente fica agarrado a uns barquinhos e não dá o passo que a gente precisa dar, e eu não sei qual é o passo que você precisa dar no que diz respeito à sua fé. Porque a gente acha que vai ficar numa posição mais estável. Sabe o que eu gostaria de ver, na verdade, irmãos? Ainda que seja ótimo a gente se reunir aqui todos juntos, e tomara que a gente tenha muitas oportunidades de reunir aqui juntos. A verdade é que São Paulo é grande demais. A verdade é que a gente tem que estar lá onde estão as pessoas, lá naqueles bairros mais distantes. Lá onde você talvez tenha crescido, e você é a pessoa que é a esperança para aquele bairro lá. E o que está precisando é de você dar o passo de começar alguma coisa ali naquele bairro. Você vai ficar agarrando na segurança de ter alguém ali por perto que vai dar a mão para você, ou você vai dar o passo e falar, eu vou começar um negócio aqui, seja o que Deus quiser. Deus me ajuda. Faz o sinal da cruz lá e vai embora. Foi isso que o Leandro fez lá em Araraquara e deu certo. Você mora, assim, você mora em Goiânia, não tem jeito de você, né, entrar, fazer parte daquela cultura sertaneja, né, goiana. E e você acaba, né, ouvindo um negócio outro aqui, e eles chamam de sertanejo raiz, né? Sertanejo raiz não é esse negócio novo aí do sertanejo universitário, esse negócio não. É aquele negócio lá mesmo, né, do Sérgio Reis, Menino da Porteira, aqueles negócios tudo lá, né? E eu penso nessas coisas e me veio à mente uma moda muito antiga. E essa moda dizia o seguinte, essa moda: troperu só fala em gado, vaqueiro só fala em boi, moça só fala em namoro, velho só fala o que foi. E essa musiquinha era uma musiquinha que ia assim mesmo, né? Era um negócio mais ou menos assim: tropeiro só fala em gado, vaqueiro só fala em boi, moça só fala em namoro, velho só fala o que foi, né? E era isso que acontecia. E é tudo muito certo, na verdade, sobre esse negócio aqui. É verdade isso aqui mesmo, né? O cara é envolvido com a profissão dele, ele fala naquele negócio, né? O tropeiro está falando em gado, o vaqueiro está falando em boi, moça com certeza fala em namoro. Mas, meu amigo, eu me recuso de ser um velho que só vai falar no que eu fui, no que eu fiz, no que foi que aconteceu. Eu me recuso. Você pode me chamar de velho, mas eu vou e quero falar do que está acontecendo agora. O que aconteceu aqui, pessoal? Vamos para o vídeo da frente. Pedro, a gente olha e fala, mas ele afundou. Eu afundei muitas vezes, pessoal. E, na verdade, a maioria de nós tem afundado várias vezes. Ministério que a gente teve envolvido afundou. Discipulado que a gente estava tentando fazer, afundou. Ajudar, estudo que eu fiz com um amigo, afundou. Eu já fiz tanta besteira, imagine, em quase 30 anos de cristão, provavelmente eu errei mais do que todo mundo aqui, afundei um monte de vezes. Mas a coisa verdadeira, pessoal, vamos para frente aqui, William, é que o Pedro saiu do barco. É que ele deu o passo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé tem a ver com arrependimento, com mudança de mentalidade, com eu não viver da forma como todo mundo ao meu redor vive. Eu ser diferente. E eu não ficar, eu estou fazendo isso, mas eu realmente gostaria de fazer aquilo. Isso não é mudança de mentalidade. Nós somos tentados a querer ter a mentalidade do mundo? Com certeza. Mas se nós somos cristãos, a gente tem que ter uma mentalidade nova, transformada. E é muito mais do que eu dizer,
Não vou fazer essa coisa, não vou fazer aquela outra coisa. Mas no coração eu estou querendo fazer aquelas coisas. É algo diferente. É algo de eu estar constantemente lembrando o que Jesus falou e falando, Deus me ajuda porque eu quero praticar isso. E estar desejoso e todo dia querendo ter uma mentalidade nova. Mas fé tem a ver com você sair do barco. A mim não importa quantos erros você fez, quantos erros você deixou de fazer, a mim não importa se você tem 30 anos na fé, se você tem um mês na fé, não faz a menor diferença. Mas o que faz a diferença é a gente falar, Deus é maior do que os meus enganos, Deus é maior do que os meus erros, e o que eu quero simplesmente é andar na água com Jesus. Nenhum outro homem, com todos os erros que Pedro cometeu, vai poder falar que ele fez o que Pedro fez. O vento bateu, o negócio ficou ali com medo, tal, ele afundou, mas a verdade é que ele andou sobre a água. Ele experimentou o poder de Deus. E ele cresceu por causa disso. Meu desejo é que todos nós aqui possamos ter esse tipo de coração que Pedro teve e dar alguns passos nas nossas vidas. Eu não sei qual o desafio que você tem, mas eu oro para que Deus o abençoe e para que Deus faça isso acontecer nas suas vidas e nas nossas vidas. Muito obrigado.